Fala galera, bom demais? Vamos finalizar aqui nosso estudo de prisma. A gente vai ver aqui dois prismas específicos, já recebe um nome especial porque eles são os casos mais comuns, assim, muito utilizados. Então tem que saber umas propriedades bacanas sobre eles. O primeiro que a gente tem aqui é o que a gente chama de paralelepípedo. Não é paralelograma, paralelepípedo. Paralelepípedo é um prisma, como se fosse um prisma deitado aqui, a gente pode pensar, porque normalmente ele fica em pezinho, fica maiorzinho, né? Então a gente joga ele deitado assim, com as bases aqui, se você for olhar desse prisma em pé, quadriláteras, mas mais assim retangulares do que quadradas. Pode aparecer, mas é melhor pensar que são retangulares. Pode pensar também que é um prisma aqui, só que ele é mais achatadinho, aqui a ser base e aqui ser a outra base dele, pode. Mas assim, é só para você ter a noção que é uma caixa de sapato, uma caixa ali de pasta de dente, é a formato bonitinho de paralelepípedo. Cuidado que não é o mesmo paralelepípedo da rua, aquelas ruas de pedra e tudo mais que a gente chama de rua de paralelepípedo. É só faz uma referência, mas assim, aquelas ruas são todas estranhas. Aqui esses paralelepípedos são bonitinhos, tá? Então da matemática aqui, eles são perfeitinhos. Então o que a gente tem que pegar de ideia? Muito comum de exercício que vão cobrar ele. Eu posso me referir já às medidas de cada coisinha que eu te falar, ou eu posso te falar no português como é que são as medidas dele. Tipo assim, sabe quando você vai na loja, eu quero pintar lá meu quarto, ele tem 2x3. Normalmente a gente tem que dar essa referência, só que 2x3 do que? Comprimento, largura e tal. Normalmente é o comprimento que a gente dá a primeira medida por altura. É comprimento por altura, ou largura, ou horizontal por vertical, quando você está mexendo com duas dimensões. Ah, mas vamos supor que você quer lá na piscina. Essa piscina tem quanto, então, de dimensões? Porque a piscina funciona muito bem como se fosse um paralelepípedo. Então, essa piscina, ela tem ali talvez uns 50 por 50 e por 3. 50 por 50 seria 50 de comprimento, 50 de largura, 3 de profundidade ou de altura. Acho que uma piscina exagerada, talvez, né? Vamos colocar assim, a semi-olímpica, na verdade a olímpica, oficialmente ela tem 25 de comprimento, 25 de largura, da perspectiva, né? 25 de largura, 50 de comprimento, que é o tanto que o nadador vai ter que nadar. É 50? 50. E a altura aqui, aí da oficial altura não sei, talvez uns 5 metros, 6 metros. Aí eu já não sei da oficial. Eu sei que é de 50 metros o seu comprimento, porque é de 50 metros. Semi-olímpica é 25, então a olímpica é 50, se eu não me engano. Mas é só para te mostrar assim, eu vou te dar essas três medidas aqui, posso te dar elas no português. Olha, o comprimento daquele lugar é 50, a largura é essa e a altura é essa. Ou eu posso te dar tipo assim, 50 por 20 por 30, 50 por 20 por 2. 50 por 20 por 2, o que você vai sacar? 50 de comprimento, 20 de largura, 2 de profundidade ou altura, também serve para os dois, tá? Mas o que pega é essas três dimensões, comprimento, largura e altura, que aqui a gente vai dar o nome de ABC, porque costuma ser diferente, as não necessariamente são iguais, podem ser, mas assim, costuma ser diferente, então a gente dá uma medida de A, B e C. Tá, o que eu preciso pegar dessa ideia aqui? Tipo assim, é um prisma, você pode usar todos os princípios que você conhece de prisma. Então você pode pensar que aqui você tem que calcular volume, tem que calcular área e tudo mais. Mas vamos deixar em termos de ABC porque você vai ver que vai dar algumas jogadas legais. O que a gente vai pensar? Vamos começar sempre pela área primeiro. Na área você tem que pensar que você tem que, pode chamar aqui de chão, pode chamar aqui de base. E a mesma base que você tem aqui embaixo, você tem lá em cima. Aqui a largura é a mesma que você tem dessa largura aqui, nas laterais. Só que essa da frente e a parte de trás também é a mesma entre si. Então, normalmente, é isso que você ocupa lá. Normalmente, o seu paralelepípedo, ele tem faces, três faces diferentes uma da outra. Essa face aqui, essa face de cima e essa face da parte lateral são diferentes entre si normalmente. Depende das medidas, né? Mas normalmente é. Então você tem que saber que da jogada que primeiro você tem elas diferentes entre si, mas elas têm as costas delas sempre iguais entre elas. Então é como se eu estivesse ali calculando desse jeito seguinte. Pega a área para mim, a área total, então vai ser o quê? Eu posso pegar primeiramente essa base aqui é um retângulo e todos são retângulos, então é base vezes altura, né?
comprimento vezes largura, então seria A vezes B. Se eu pego e somo, eu posso falar assim, ó, tenho duas. Tenho duas dessas, porque eu tenho o chão e tenho lá em cima. Pega essa medida da lateral, a largura que é B e a altura que é C. Então, eu tenho duas, porque eu tenho essa e as costas, 2BC. E por último aqui, ó, pega a parte da frente. Parte da frente aqui, ó, essa parte dessa face aqui é o comprimento e a altura. Então, é o A vezes C. Só que eu tenho as costas também, então 2AC. Então, a gente costuma sintetizar isso numa única fórmula só. Coloco 2 em evidência, fica AB mais BC mais AC. Não precisa decorar, não precisa não, mas é só porque a lógica é simples se pensar da área. É só porque fica um jogo entre A, B e C que a gente fica usando ali, multiplicando entre si. Então é legalzinho. Mas não precisa decorar essa fórmula não, que o princípio já é o mesmo, a ideia já é a mesma. De se pensar nas áreas laterais e tal. Então essa é a área total. Aí eu quero saber agora o volume. Como é que eu penso no volume? Pensa na ideia. Seria a área da base. Quem que é a base aqui? A base você pode pensar que esse chão aqui, que é o comprimento vezes largura. Então a área dela, desse retângulo, AB, vezes a altura. A área da base vezes a altura é C. ABC. Bonitinho, viu? Bonitinho, por ser bonitinho, a gente fica aí decorando com ela. Agora, de diferente aqui, aparece um outro conceitozinho que a gente vai chamar da diagonal do paralelepípedo. Diagonal é o seguinte, se eu quero sair daqui, se eu sou uma formiguinha, quero sair daqui e quero chegar no outro extremo lá em cima, passando por dentro, é como se eu estivesse numa ponta da caixa, eu quero chegar na outra extremidade da ponta da caixa. Se eu pudesse fazer esse caminho reto, qual seria o valor dele? É uma contextualização, porque em outras palavras eu estou te perguntando a diagonal desse paralelepípedo, que liga aqui da base, um vértice, até a base lá de cima, no outro vértice. Sabe? Essa jogada aí. Como é que a gente calcula? Só porque ela é bonita a gente calcula ela. O que a gente pode pensar? Ela... Dá para pensar num certo triângulo aqui, porque a gente vai forçar a barra no triângulo mesmo. Se você olhar na perspectiva aqui, a sombra que ela faz, joga uma luzinha aqui, a sombra que ela faz no chão, lembra, ou tá parecido, não é lembra, né? Mas você consegue enxergar que você pode forçar um triângulo aqui no chão, chegando até esse vértice aqui? Então, olha esse chão dela aqui. No chão da caixa, você puxa uma diagonal do próprio retângulo. Essa diagonal aqui, ó, DS aqui, deixa eu destacar, joga aqui, é a diagonal do retângulo da base. Deixa eu dar um zoom. Se eu pensar na base assim, base plana mesmo, num chãozinho assim, de comprimento A, largura B. Eu tracei a diagonal dela aqui, olha, que é azulzinho. Beleza? Dá para calcular, porque aqui é só fazer Pitágoras, porque aqui, como é retângulo, faz Pitágoras de burro. É porque essa diagonal aqui, junto com a altura, também faz 90 graus, porque está sendo perpendicular ali naquelas projeções dos planos ali. E agora você conseguiu forçar então um triângulo retângulo. A diagonal que nasce daqui e vai até lá, que é a diagonal que a gente quer descobrir, que a gente vai chamar de desão, ela forma um triângulo retângulo aqui com a altura e com a diagonal da sua base, que você tem aqui. E olha como é que vai ficar uma jogada legal. A jogada legal fica assim, olha. Pega a diagonal aqui da sua base. Então, faz Pitágoras. Pitágoras é esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Então, você vai chamar aqui de x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Agora, você vai fazer aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Você tem isso aqui, a sua diagonal e a altura. Isso aqui seria o seu x. O seu x seria a raiz disso tudo aqui. Dá uma guardada. Aqui é seu c, vou colocar assim, x, c, e aqui é a sua diagonal. Aplica Pitágoras de novo para você ver. Então, essa diagonal aqui, ó, vai ficar diagonal ao quadrado é igual x ao quadrado, esse cateto ao quadrado, só que o que é x ao quadrado? É A2 mais B2, mais esse cateto ao quadrado, então c ao quadrado. Pronto. Sua diagonal ao quadrado é dado pelo quadrado de A, quadrado de B e quadrado de C somados.
e você retira a raiz depois. Lindão, lindão. Só para te mostrar que assim, não dá para fazer um desenho bonito, relacionar A com B com C. Então a gente deixa guardado aí. Então a diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Seria seu comprimento ao quadrado, sua largura ao quadrado mais sua altura ao quadrado, ou profundidade. Por isso que a gente faz essa jogada, porque é bonitinho. Tá bom? E às vezes eu vou te perguntar literalmente qual que é o valor da diagonal. Aí você vem e calcula, dados os comprimentos e tal. Ou então eu te dou o valor da diagonal e você calcula uma das dimensões aqui, suave. Então, paralelepípedo que a gente tem que saber é essa a ideia. A gente vai aplicar esse mesmo princípio para cá, para o cubo. Então, no cubo aqui, ele é como se fosse um paralelepípedo, só que com todas as dimensões iguais. Então, todas as medidas aqui, a aresta do cubo, que a gente chama, são iguais. Ou então você pode pensar assim, o comprimento, a largura e a altura são todos iguais. Dado isso aqui, pega a ideia. Vamos fazer a área total. A área total é pegar esse cubo, ou um dado, fica mais fácil lembrar que um dado é um cubozinho, e lembrar das faces dele. Um dado tem 6 faces, né? 6 números, faz sentido? Só que são todas faces iguais. Então você tem 6 faces iguais. E qual que é a área dessa face? Como é um quadrado, né? É lado ao quadrado, é a aresta ao quadrado. Morreu, morreu. Só isso, a área total desse cubo. Lembrando que sempre depende do seu contexto. Vai que eu estou construindo um presentinho, uma caixinha, e que nessa caixinha eu não tenho tampa. É uma caixinha em forma de cubo e eu não tenho tampa. Beleza, eu não uso a parte de cima, eu retiro aqui uma. Mas assim, se é um prisma, eu considero o cubo e tal, maciço, sei lá o que, coisa assim. Agora volume. Volume. A área da base vezes a altura. A área da base, a base é um quadrado. A área desse quadrado, A ao quadrado. A altura é o próprio A. Então fica A 2 vezes A, que é A ao cubo. E é daqui que nasce a expressão metros cúbicos, centímetros cúbicos, coisas cúbicas, o que é elevado a 3 dá essa noção que você está colocando vários cubozinhos para preencher o espaço. Porque é a forma mais bonita, porque é uma forma que tem medidas retas e é tipo proporcional para todos os cantos. Então se você tem ali um cubo, 1 metro cúbico, é como se você tivesse colocado, vou colocar assim, né, 50 metros cúbicos naquele espaço, é como se você tivesse colocado 50 cubozinhos de medida de 1 metro. Então é mais ou menos assim que a gente pensa também para a área, para a gente mexer com a proporção. Lá a gente tem uma área lá de, sei lá, de 20 metros quadrados. Nessa área de 20 metros quadrados você tem que pensar que é como se eu tivesse colocado 20 quadrados de medida de 1 metro. Então cabe 20 quadrados de 1 metro lá. E por aí vai. O cubo é a mesma coisa, é como se eu colocasse o cubo, só que ele está mexendo ali com a profundidade. Então é como se eu preenchesse todo o espaço com cubinhos. Preencher espaço com cubinhos fica mais fácil, a não ser que esse espaço que você tem ali tenha uma curva. Se tiver uma curva, aí abacaia tudo. Mas se for espaços retangulares, ou se for um espaço ainda que inclinado, alguma coisa assim, dá para você mexer com um monte de cubo lá, que ainda que você não coloque um cubo inteiro, por exemplo, vamos supor que você está mexendo, sei lá, numa construção aqui, numa caixa. É uma caixa meio torta assim. Sabe, meio tipo moderna, sei lá. Que seja torta. Você não consegue pensar na ideia de colocar cubos inteiros aqui, porque vai ter uma quininha aqui que não vai caber um cubo inteiro. Beleza, você coloca uma parte do cubo, uma partezinha do cubo, de forma que vai compensando lá, vai compensando aqui, mexe. Mas é só para te dar a noção de que assim, a ideia, expressão cúbicas, é pensar que você está colocando um monte de cubozinhos preenchidos dentro de um espaço. E se ficar meio torto aqui, você pega um pedacinho desse cubo, ou cubozinhos menores, para poder ir encaixando até preencher todo aquele espaço. Porque cúbicos dá a noção de volume, profundidade. Tranquilo? Temos que calcular a diagonal também. Diagonal é importante. Diagonal, então, vai nascer aqui de um vértice e vai até o outro vértice. Aqui, ó, vai ficar mais fácil. A diagonal é como se você tivesse vindo daqui e chegasse, gira até aqui, atrás. Então é como se você estivesse vindo daqui e chegasse aqui, passando por dentro. Essa é a diagonal que eu quero que você calcule. Deixa eu ver. Talvez dê para forçar aqui também. Pensa que a diagonal aqui, no caso, é do paralelepípedo.
você tem aqui, você quer sair desse pedacinho para chegar nesse pedacinho aqui. Deixa eu sinalizar. Vamos de novo. Você quer sair desse pedaço para chegar nesse pedaço aqui, só que passando por dentro. Então você vai fazer um caminho lá de baixo até chegar até aqui em cima. Caiu. Então é a ideia da diagonal. Claro que, por exemplo, se você é uma formiguinha, você vai subir e fazer essa medida aqui. Formiguinhas são casos clássicos de exercício. Mas vamos supor que eu estou medindo assim, ó, você tem essa medida de subir e fazer isso aqui, se você for por cima. Mas se você estiver por dentro aqui, você for uma formiguinha que voa, você pode começar aqui de baixo e ir lá por cima. Aí eu te pergunto, qual vai ser a distância que a formiguinha vai fazer? Aí eu começo a brincar com você. Mas é a ideia da diagonal. Tá? Então a diagonal nasce disso, desse princípio. Vamos calcular de novo, pensar em forçar um triângulo. Você olha para a sua base aqui, puxa a diagonal dessa base. Lembrando que essa base é um quadrado. Então você vai puxar a diagonal desse quadrado aqui. Por quê? Porque essa diagonal aqui, junto com a aresta aqui, com a altura, forma 90 graus. Forma o mesmo desenho que a gente tinha feito antes. Essa diagonal aqui, junto com a altura aqui, só virei o desenho. Junto com a diagonal aqui, forma 90 graus. Então aqui já é a medida do A, da altura. Essa diagonal é o quê? Se aqui é A e aqui é A diagonal de um quadrado é A raiz de 2. Nasce de Pitágoras também. Então aqui é A raiz de 2. Então quanto que vai ser essa diagonal aqui? Faz Pitágoras. Esse aqui ao quadrado fica A, 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Mais esse ao quadrado. Isso é igual a sua diagonal aqui, ao quadrado. Então, 2A2 mais A2 fica 3A2. Então, diagonal ao quadrado é igual a 3A2, que dá para dar uma melhoradinha, joga a raiz, joga para cá, diagonal vai ficar A raiz de 3. Então, a diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. Bonitinho, né? Porque só tem que ter uma medida, todos estão em função da aresta. Então todo cubo mexe com essas budangas aí. Não vai fugir nada disso aqui não. Só vão relembrar aqui que quando eu mexi com cubo, questão do volume, 1 centímetro cúbico equivale aqui a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale aqui a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale aqui a 1000 litros. Não está acreditando? Eu vou te provar. Então, pessoal, que eu quero mostrar para vocês que sim, em 1 centímetro cúbico cabe 1 ml, em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro e em 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Parece meio que desproporcional, né? Não, 1 metro cúbico, 1000 litros. O que é isso? Você tem que pensar assim. Pensa que você tem uma caixa d'água. Uma caixa d'água aqui de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Como se fosse um cubo essa caixa d'água. Normalmente ela é cilíndrica, né? Mas pensa que é uma caixa literalmente de cubo. E se ela tiver essas dimensões de 1 metro mais ou menos assim, 1 metro, você consegue quase que abraçar assim talvez ela. Sim, ela tem 1000 litros. 1000 caixinhas de leite. É muita coisa para poder preencher ela. Demora, Não parece, mas é. Vou te mostrar. Observe aqui. Eu tenho aqui, olha, uma caixinha, um cubo, de aresta de medida de 10 centímetros. 10 centímetros aqui, pra você mostrar, pra você ver, ó, acredita em mim. 10 centímetros aqui faz o papel de 1 decímetro, certo? 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Então, isso aqui é um cubo de medida de 1 decímetro. Como eu tenho 1 decímetro aqui, 1 decímetro aqui e 1 decímetro aqui, então o volume desse cubo é de 1 decímetro cúbico. Lembra que em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro? 1 litro. Pensa numa caixinha de leite derramando aqui toda, completa. Você acha que isso aqui, olha o tamanhozinho dela, comporta 1 litro? Aparentemente não, né? Duvido. Truco. Eu truco. Observe aqui, olha. Trouxe aqui uma jarra que tem 1 litro de água. Confia em mim, tem 1 litro de água. Não acredita? Pronto. Essa jarra aqui tem 1 litro. Ela é graduada. Graduada significa que tem dimensões aqui, que tem uma reguinha que mostra pra gente
graduado em milímetros. Tem aqui 1000 ml, 1000 ml, 1 litro. Então, 1 litro aqui cabe aqui. Você acha, pela percepção, cabe mais ou menos a mesma altura, não sei o que, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos tirar a prova então? Vim pra cá porque essa minha caixinha tá com probleminha. Então, vou encher. Tá vazando, tá vazando, tá vazando, tá vazando. Eita, tá vazando, tá vazando, tá vazando. Mas encheu. Ih, tá vazando demais. Mas encheu, encheu. Acredita que encheu. É claro que vai esvaziando, né? A vazão da água aqui. Mas encheu, tá? Encheu. Vai acreditar em mim? Não sei, né? Então vamos de novo. Vou encher 1 litro aqui. Quase. Inclusive, gente, até um pouco muito técnico. Se você vai medir aqui algo que é graduado, a química é muito chata nisso. Você tem uns erros de paralaxe, alguns erros de divisão aqui, né? Então você tem que estar no ângulo certinho, ou seja, o mais reto possível dos seus olhos, do alcance dos seus olhos, para falar qual é a medida correta. Porque se você olha numa perspectiva diferente, de olho de baixo para cima, coisa de cima para baixo, a medida muda. Mas a sua medida muda, mas não necessariamente o tanto que tem lá. 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, pela nossa proporção. Cabe isso tudo aqui de água. Vou fazer rápido para vocês enxergarem. Mas foi até o topo. Encheu. Acredita agora? Então, para vocês verem que uma caixinha dessa comporta isso tudo de quantidade de volume. Por isso que a gente joga as proporções em cubos. Porque os cubos são medidas mais fáceis de a gente tomar e mexer. Aqui tem uma jogada especial, tá? Vamos supor que essa caixinha aqui, ela não fosse de 10 centímetros, não fosse 1 decímetro, né? Aliás, fosse assim, uma caixinha com 15 centímetros de aresta, 15, fosse um pouquinho maiorzinho aqui, 15. O que você faria? Você pode passar 15 centímetros para 1,5 decímetros e aí fazer o volume de cubo, que é 1,5 elevado a 3. Ou você pode pegar 15 centímetros, faz isso ao cubo, que dá 15 ao cubo, centímetros cúbicos, para depois jogar para ml, para depois jogar para litros. Por que essa jogada? Porque é meio complicado você tacar decímetros cúbicos para centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Não é o mais recomendável. Então toda vez que você tem um exercíciozinho, vamos supor que o exercíciozinho está assim, olha, te dei essa caixinha aqui tem uma medida aqui de 15 centímetros. Eu estou te perguntando quantos litros cabe nessa caixinha. A caixinha está em centímetros, estou te perguntando em litros, então o que você vai fazer? Pega essa caixinha de 15 centímetros, transforma ela em decímetros, porque 15 para decímetro está fácil ainda. Se fosse assim, 0,15 centímetros, jogar para decímetro fica chato, muitas vírgulas. Mas aí 15 centímetros, 150 centímetros, ainda dá para jogar para decímetro. 1 milhão, 1.500 centímetros, até pode, mas é 0,005 centímetros, tá chato para decímetros. Mas se for fácil para decímetro, joga para decímetro, faz o volume desse trem ao cubo, depois disso já vai ter a resposta automaticamente em litros. Mas se tiver mais fácil, joga toda a resposta em centímetros cúbicos. Então vamos supor, 15 centímetros, pode até fazer em centímetros. 15 vezes 15 vezes 15, então dá 15 ao cubo. Centímetros cúbicos, a resposta você vai achar. Esses centímetros cúbicos, se você for jogar, vai virar ml. Então vamos supor 15 vezes 15, 225, 225 vezes 15, 225, 2.250 mais metade, 2.125. Vamos supor que é uns 3.000, chutei, tá? Vamos supor que é uns mais de 3.000 centímetros cúbicos. Então se é mais de 3.000 centímetros cúbicos, 3.000 centímetros cúbicos, seria 3.000 ml. 3.000 ml, 3 litros. Fechou? Fechou? Até faz sentido, né? Porque se aqui cabe 1 litro, um pouquinho a mais, 3 litros, até faz sentido. Então, mais ou menos ali 3 litros. Então, por quê? Porque você transformou os litros, você veio de ml. É mais fácil ml porque você já tinha a transformação direta de centímetros cúbicos para ml. Se você transformar centímetros cúbicos, vamos lá, 3.000 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, fria. Você está mexendo ali com potências elevado de expoente 3 e para voltar você tem que dar 3 vírgulas. Não. Joga para ml, joga lá para metros, para litro, joga para ml, depois você joga para litros e morreu. Fechou? Queria mostrar, aproveitar aqui, que essa noção
espacial que a gente tem das coisas, às vezes avacalha a gente, essas nossas sensações. Se eu pego aqui, por exemplo, esse 1 litro, a gente fica meio que confrontado, mais ou menos, a não acreditar que cabe 1 litro aqui. Porque a gente vê que são formatos diferentes. Ainda que esse aqui até facilita, né? Porque a base ainda é parecida e a altura é quase próxima. Pra vocês terem noção, se eu pego a jarra aqui, tá vazia. Eu encho aqui de 1 litro de água. Olha na proporção, tá? Olha aqui, a altura que atinge aqui, tá nesse nívelzinho aqui. Se eu jogo na proporção, jogo para cá, essa jarra mais espessa, com base maior ou com base menor, sei lá, mas vai fazendo, vai mudando o formato. Tá vendo que a altura do nível da água subiu? Isso aqui pode enganar a gente, tá? Cuidado com as dimensões dos objetos para falar assim, esse aqui tem mais volume que aquele. É tipo aquele copo que é mais fino e o copo que é mais largo, qual que é o melhor de se tomar? Cuidado em se achar que é apenas a profundidade que vai te dar noção. A base faz muita diferença pra gente. Então aqui o nível de água subiu muito mais. Se eu for até comparar aqui, ó, joga, aqui tem 1 litro de água. Aqui vai ter 1 litro de água também. Os dois têm 1 litro de água, mas a profundidade de ambos é diferente. Aí você pode ficar na tentação, eu quero essa jarra aqui porque essa jarra aqui tem mais suco, tem mais refri, em vez dessa aqui. Não tome sempre esse julgamento, tá? E se a gente fosse uma criança, normalmente as experiências são feitas com crianças, ela fala que essa jarra tinha mais água do que essa. O que eu faço? Jogo na cara dela, na cara da criança, na plena ingenuidade, joga a mesma quantidade de água e fala, quem tem mais água? A jarra daqui tinha mais água que essa. Porque ela vai pensar sempre na profundidade. Ainda que eu jogue para ela, é a mesma coisa, a mesma quantidade de água que você colocou aqui. Não, mas aqui tem mais água que antes. Essa é a nossa ingenuidade. Por causa das nossas percepções. Cuidado com ela, cuidado com essas percepções. Às vezes ajuda, às vezes não. São importantes, mas às vezes não. Tranquilo então? Então, várias continhas pra gente finalizar aí. Cubo e paralelepípedo no dia de hoje.